Bem-vindas todos e todas. Essa é a nossa aula Welbeck Íntimo e Cósmico, nossa aula de dezembro. Hoje é dia 28 de dezembro de 2022. Então, vamos partir direto para o Welbeck. O Welbeck é um romancista francês, quer dizer, não é só romancista, né? Ele escreveu poesia, ele escreveu ensaio, mas ele é mais famoso pelos romances. E o seu último romance é esse aqui, que é o Aniquilar, que saiu no Brasil mês passado pela Alfaguara. É o seu romance mais longo, tem 700 páginas. Não, tem 500 páginas. É seu romance mais longo. Então, deixa eu falar um pouco sobre o Welbeck. Vamos ver aqui o meu roteirinho. Vamos lá. O Welbeck, ele não é assim um grande estilista da língua. Tipo, a gente não lê ele pelo seu estilo, pela sua escolha de palavras. Também não é pelos enredos envolventes, né? Aqueles enredos complicados, complexos, bem costurados. E também não é pelos personagens memoráveis. Eu já li todos os livros do Welbeck, gostei muito e não consigo lembrar, assim, não tem nenhum personagem que fica. O grande mérito do Welbeck é ser um cronista, uma testemunha, um profeta do nosso tempo, um cronista do nosso tempo. Eu acho que nos séculos futuros, quando as pessoas quiserem conhecer a nossa época, essas pessoas meio que no Ocidente, na virada do século XX para o século XXI, o Welbeck ele vai dar a chave de leitura. E por que ele é profético? Parece que ele está sempre falando do que está no noticiário. O primeiro romance dele é de 94 e era Extensão do Domínio da Luta, o nome. E ele previu a ascensão dos incels. A gente no mundo aqui fora começou a falar de incel, tipo, sei lá, 10 anos depois, é, lá para meados dos anos 2010. Já em 94, o Elbeck estava falando disso, né? A história toda do romance é de um programador virgem, anônimo, que está revoltado com a revolução sexual, porque ele acha que antigamente todo homem teria a chance de transar com uma mulher, de se casar com uma mulher. Mas agora que você tem a revolução sexual e que todas as mulheres podem casar com quem quiserem, quem perde são quem? São os homens losers. São os homens incapazes, que antigamente até um homem capaz conseguiria uma mulher. Mas agora que as mulheres têm mais opções, que o sexo é mais livre, alguns poucos homens mais capazes transam com todo mundo e os homens incapazes ficam para trás. Essa é basicamente a plataforma desses incels. Incels quer dizer involuntary celibate, que é celibatário involuntário. Então, o Welbeck, já nesse livro, começa a falar dessa, dessa ansiedade desse homem contemporâneo europeu que se sente incapaz. É isso. A história é um manifesto dos incapazes. É tipo, cara, eu não consigo fazer com que uma mulher goste de mim. Antigamente eu tinha uma chance, agora nenhuma chance eu tenho. E o cara fica revoltado, fica triste, fica ferrado. O segundo romance se chama Plataforma, é de 2001. E ele fala sobre colonialismo, terrorismo, prostituição e turismo sexual. E no final, esse romance termina com um atentado terrorista muçulmano num destino de turismo sexual. E nesse mesmo ano acontece exatamente isso em Bali. Bali, para quem não sabe, é uma ilha da Indonésia. A Indonésia é um país muçulmano, mas Bali é a única ilha da Indonésia que não é majoritariamente muçulmana. E ela é esse mega destino turístico maravilhoso, que está meio que acabando com a ilha.
E aí fizeram uns atentados terroristas em Bali nesse ano, e os atentados meio que seguiam a pauta do romance. Diziam, cara, esse turismo sexual ocidental está acabando com os lugares, está acabando com Bali. Então a ideia do atentado terrorista era justamente de afastar os turistas de Bali. E é sobre isso que fala o romance. O romance fala sobre esse lado nocivo desse turismo sexual ocidental. O outro livro, que também é profético, é Submissão. Submissão mostra um muçulmano chegando no poder na França. E é bem interessante porque é isso. Você tem uma extrema-direita, tipo Bolsonaro, que ninguém quer, e aí você faz uma frente ampla, meio na base qualquer um menos Bolsonaro, qualquer um menos essa extrema-direita. E esse qualquer um é um muçulmano é, moderado. Então, a França. Peraí, eu vou mutar aqui alguém. Então a França, para evitar que a extrema-direita suba ao poder, vota no muçulmano moderado. E o muçulmano moderado vai comendo pelas pontas, aqui, ali, aqui e ali. E quando você vê, a França foi islamizada. Que é, se vocês podem imaginar, um medo bem comum desses brancos europeus, né? Na Europa, hoje, você tem muitos imigrantes muçulmanos, eles têm uma taxa de natalidade maior que a dos outros europeus, e eles muitas vezes não se assimilam. Então, é um tema muito comum, é uma ansiedade muito comum de europeus brancos, mais de direita, mais conservadores, essa ideia, cara, eles vão acabar com a gente. Eles vão ter tanto, mais tanto filho, nós vamos ter tanto, mas tão pouco filho, que daqui a pouco o nosso país já é muçulmano. Então, quer dizer, nesse livro, o Welbeck também está retratando esse medo, essa ansiedade europeia. E é interessante porque o livro é narrado do ponto de vista de um professor universitário, um professor de literatura. E ele é o exemplo daquele cara que é cooptado, é isso. Né? Quando ele vê que os muçulmanos estão ficando cada vez mais fortes, ele corre e se converte. Porque foda-se, tanto faz ser cristão, ser muçulmano, não acredito em nada mesmo, eu quero ficar aqui e manter os meus privilégios. Então, o livro é uma crítica também ao mundo acadêmico. É um dos meus, é um dos meus favoritos, porque o mundo acadêmico também é o meu mundo, e é muito interessante ver o Welbeck zoando dele. Mas aí, veja, esse livro, que é sobre um presidente muçulmano chegando ao poder na França, não é nem tomando o poder, chegando ao poder pela eleição, ele saiu no mesmo dia do atentado ao jornal Charlie Hebdo, que foi em janeiro de 2015, no mesmo dia. O Charlie Hebdo, para quem não lembra, era um jornal satírico impresso, tipo como foi o Pasquim, ou Cacete do Planeta, ou hoje, se ele fosse impresso, o Sensacionalista. E o Charlie Hebdo fazia zoação com muçulmanos, com o profeta e com todo mundo. E aí os muçulmanos foram, invadiram a redação e mataram várias pessoas, inclusive um amigo próximo do Welbeck. E todo mundo começou a considerar ele um profeta, e ele ficou tão mal que até nem promoveu o livro, ele pulou fora da promoção do livro. E aí, há pouco tempo atrás, o penúltimo livro foi o Serotonina, que é sobre agricultura, protecionismo, União Europeia, Brexit. É uma crítica muito grande à União Europeia. É um livro que tenta ver o ponto de vista do pequeno agricultor. Fala, cara, o pequeno agricultor ele está lá lutando para sobreviver, fazendo as coisas de um modo meio que artesanal, só que com esse negócio agora de União Europeia, ele está competindo com agricultores de toda a Europa em condições desiguais. Então, é sobre essa insatisfação com essa ideia de Europa. Porque, na verdade, o que é que faz a Europa? E aí a gente volta ao primeiro livro. O primeiro romance dele se chama
extensão do domínio da luta, que é um termo que vem da economia, né? Que é você estende o extensão do domínio da luta, no caso do serotonina, quer dizer o seguinte: o agricultor francês antes só competia, só lutava com os outros produtos franceses. Quando você entra na União Europeia, você estende o domínio dessa luta e ele agora está em competição com agricultores da Europa inteira e não em boas condições. Então, você começa a matar um certo estilo de vida mais tradicional. De novo, o Welbeck vê negativamente isso. E o livro até tem, no final, tem um nobre que era agricultor e acaba que se mata. E esse livro saiu na mesma semana que teve, de novo, ó, janeiro de 2019, que aconteceram os protestos dos coletes amarelos, que eram aqueles caras que bloquearam as estradas da Europa, que bloquearam as estradas, que bloquearam as estradas da Europa. Não, gente, olha, vou mostrar para você o que aconteceu aqui. Uma cachorra acabou de pular aqui e ela é a coisinha mais bonitinha do mundo. É isso que Então, aconteceu. é porque ela pediu para eu ir. Tá, deixa ela aqui então. Tá, se ela te atazanar, você devolve Eu ela? devolvo. Tá, Mas ela tá aqui bem? é porque ela pediu tanto para ir pra cá, Ela ela pediu pediu. 5 vezes Então para ela ir pra queria cá. ficar. Ela queria ver a aula do Então, Alberto. Entender. Então é isso, gente. eu acho que, honestamente, ela me falou que ela tá cagando pro Beck, era Tá. contigo. Ela quer o meu colo. É, o seu colo. O Então Beck, tá ela de bom. fato não se importa com ele. Então, oi, meu amor. Mas se qualquer coisa você me chama que eu venho Tá buscar bom. ela, tá? Então, a Tatuí está aqui, veio assistir a aula. Eu deixo ela do outro lado da casa, porque ela às vezes grita. Mas, como ela está querendo muito, ela veio. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, esse livro do Albeck, O Serotonina, que é sobre toda essa questão de protecionismo, União Europeia e o escambau, que é isso, veja, para o Albeck publicar isso em janeiro de 2019, ele escreveu isso no mínimo 2 anos antes. Mas saiu na mesma semana que teve esse movimento dos jaquetas amarelas, dos coletes amarelos. E então é isso. Parece que ele está sempre prevendo as coisas, que ele está sempre com o dedo nos movimentos do tempo. Então, ele tem alguns livros que se dedicam a satirizar mundinhos específicos, né? No Plataforma, ele satiriza o mundo do turismo. No Submissão, ele satiriza o mundo da universidade. Tem um outro livro muito legal, que é o Mapa e Território, que é a história de um artista plástico. Então, ele satiriza esse universo do mercado de artes. E esse livro ele ganhou o prêmio Goncourt, que é um dos prêmios literários mais prestigiosos da França. E todos os romances são ótimos. Ele tem uma ironia cáustica, irresistível. Ele é muito amargo, ele é muito engraçado e muito desesperado também. Mas eu diria, que os dois livros mais geniais dele são justamente os mais ambiciosos, né? São os livros nos quais ele não. São os livros nos quais, ao invés de satirizar só um mundinho do turismo, universidade, artes, ele satiriza a civilização toda. São livros muito, muito, muito abrangentes, muito ambiciosos. É o Partículas Elementares e a Possibilidade de uma Ilha. São os livros que eu mais recomendo, porque nesses livros ele profetiza contra a nossa civilização assim, de maneira cósmica. O que está acontecendo? Oi, meu amor. Vem pra cá, sai daqui. Isso. Venha. Vem pra cá. Ela quer companhia, gente. Venha, pode vir. Isso, pronto. Fica aqui. Olha só. Ok. Ok. Continuando.
Então, nesses dois livros, que é o Partículas Elementares e o Possibilidade de uma Ilha, ele faz uma coisa cósmica, de ficção científica. Ele imagina um futuro longínquo no qual a humanidade toda mudou por causa dessas decisões que nós tomamos. Por exemplo, na possibilidade de uma ilha, ele visualiza uma humanidade onde na verdade, onde você, por exemplo, superou o sexo, né? Esse sexo que é tão problemático para os incels e para quem não consegue transar, ele foi superado. Então agora nós somos clonados. Mas, em suma, tanto Partículas Elementares quanto a possibilidade de uma ilha são livros que estão falando sobre a sociedade como um todo, sobre a civilização ocidental como um todo. E é isso, cara. Nunca ninguém. O profeta Jeremias não lamentou tanto a perda de Jerusalém quanto o Elbeck lamenta a decadência da Europa do pós-guerra. O profeta Jeremias, para quem não sabe, ele escreveu o livro das Lamentações. Então, ele é o profeta lamentador. E o que ele lamentava era a perda de Jerusalém. E o Elbeck é o profeta que lamenta a perda da Europa. Então, a gente tem agora essa nova obra, Aniquilar, que acabou de sair no Brasil pela Alfaguara, saiu mês passado, novembro de 2022. E ele junta elementos desses dois tipos de romance, né? Ele é tanto um romance macro como um romance micro. Então, ele é tão micro como esses romances que satirizam mundinhos específicos, mas ele também é tão macro quanto Partículas Elementares e a Possibilidade de uma Ilha. Então, isso. Ele fala de vários mundinhos, que eu vou falar daqui a pouco, mas também ele fala da entropia da civilização, desse processo pelo qual as civilizações meio que se apodrecem por dentro. Só que a diferença é que nesse livro a gente tem um novo elemento, um elemento que é completamente inédito na obra do Welbeck e que é surpreendente, a esperança. Porque é isso, em todos os outros livros do Welbeck, ele detona a civilização ocidental, fala como que a gente está decadente, acabado, triste, patético, amargurado, incapaz, e não oferece nada para colocar no lugar. Ele não tem uma esperança para dar. Ele só vê essa decadência irredimível. E Aniquilar, apesar do nome Aniquilar, é um livro esperançoso. Ele tem esperança. E é interessante porque é isso. O próprio Jeremias, depois de tanto profetizar a queda de Jerusalém, né? O Jeremias estava numa época em que Jerusalém estava cercada pelos babilônios, e ele profetizava que a cidade iria cair para os babilônios, que iria ser destruída. Então, depois de tanto profetizar, tanto horror, o profeta Jeremias faz uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu adoro esse trecho do livro dele. É que ele vai num cartório e ele compra um terreno. E aí todo mundo fica, mas Jeremias, você está há anos falando para a gente que os babilônios vão entrar na cidade, vão matar todo mundo, vão destruir tudo e que não tinha jeito. Então qual é o sentido de você comprar um terreno? E ele falou, sim, isso tudo que eu profetizei de ruim, de fato vai acontecer. Mas um dia, depois disso, ainda se construirão casas de novo nessa terra. Então é isso. O ato do Jeremias comprar um terreno numa cidade cercada por um inimigo e prestes a ser assim, destruída, era um ato concreto, simbólico de esperança. Então, esse romance, Aniquilar, é o terreno do Welbeck. É o equivalente do Welbeck comprar um terreno. Aniquilar é um romance que tá sempre puxando o tapete do leitor. Ele começa com a gente seguindo um funcionário do governo francês que está encarregado de elucidar uma série de atentados terroristas. Só que a gente logo descobre
que esse funcionário não é o protagonista. E o romance não é um thriller nem de suspense, nem de espionagem. E os terroristas, na verdade, eles querem aniquilar. Eles parecem que o objetivo deles é aniquilar a nova ordem mundial. Mas, na verdade, o romance é sobre outros tipos de aniquilamento. Esse primeiro aniquilamento dos terroristas, ele é meio que um despiste. Como se fala em inglês, é um red herring. O verdadeiro protagonista não é aquele cara que a gente seguiu nos primeiros capítulos, mas é um funcionário público chamado Paul Raison, que está envolvido nessa caça aos terroristas, mas muito tangencialmente. Ele é um funcionário do Ministério da Fazenda, da Economia, alguma coisa assim. E esse personagem já é surpreendente por um motivo simples. Veja, todos os protagonistas do Welbeck são sempre homens brancos, hétero, de meia idade, ressentidos, apáticos. Então, esse é o protagonista do Welbeck. Até por isso, ele não tem protagonistas memoráveis, porque a impressão que você tem é que todos os protagonistas são a mesma pessoa. Esse mesmo homem, branco, meia-idade, cis hétero, ressentido, apático, blá, blá, blá. Incapaz. Pessoas incapazes. Pessoas que perderam o trem da história. A diferença nesse livro é pequena, mas é importante. O Paul Raison, ele é tudo isso, mas, em geral, esses protagonistas do Welbeck são homens amargurados, são homens preconceituosos, são homens cheios de ódio. Eles são tão incapazes que eles odeiam todo mundo. E o Paul Raison tem a sua dose de machismo e de racismo, mas ele é o menos desagradável. Então, se você lê esse livro, se esse livro fosse o primeiro livro do Welbeck, você vai falar, gente, esse cara é o menos desagradável? E eu vou dizer sim, sim. Ele nem é super agradável, mas ele é muito mais simpático. É muito mais agradável, muito mais amável. Amável no sentido estrito. É alguém que nós, leitores, podemos amar do que todos os outros protagonistas do Welbeck. Então, beleza. A gente... Se alguém falou alguma coisa... Ok, então a gente começa seguindo esse outro cara que estava perseguindo os terroristas. A gente pula para o Paul Raison. O Paul Raison fala um pouco dessa questão dos terroristas. Você super vai lendo achando que essa é a história do livro. E aí, de repente, o pai do Paul sofre um AVC. E a família precisa se reunir para tomar decisões. E aí a gente conhece o resto da família do Paul. Tem a irmã dele, que é Cecile, que é uma católica extremada, que é casada com um tabelião desempregado, que meio que flerta com a extrema-direita. Tem o caçula, Aurélien, que é um restaurador de tapeçarias, um cara meio aéreo, e que ele é casado com uma jornalista de esquerda chamada Indy, que é a única personagem realmente detestável do livro. É bem interessante isso, porque nos livros do Welbeck, como eu falei antes, todo mundo é detestável. As pessoas são chatas, malas, amargas, preconceituosas, horríveis. São livros de pessoas horríveis. Pessoas detestáveis mesmo, o oposto de amáveis. E nesse livro, Aniquilar, só tem de fato uma personagem detestável, como são em geral as personagens do Welbeck, que é essa Indy, que é a jornalista de esquerda. O Welbeck, de fato, não é fã da esquerda e não é fã de jornalista. E é bem interessante, porque o modo como essa Indy é retratada no livro, ela é bem reveladora dos limites da empatia do Welbeck, tanto para mulheres quanto para pessoas negras. Repara, o Welbeck, como todo grande escritor, e eu juro que eu acho que ele é um grande escritor, ele tem uma empatia sem fim pelos personagens. Eles são detestáveis porque a vida ferrou com eles. Mas o Welbeck vê eles todos com muito carinho. Então,
Essa Indy é causar, essa Indy, jornalista de esquerda, é causada, é casada com o Aurelian, que é o irmão caçula do Paul, que é o restaurador de tapeçarias. Nenhum dos dois é estéril, tá? Eles não são estéreis, mas ainda assim eles escolheram ter um filho por inseminação artificial e barriga de aluguel, porque a Indy não queria engravidar. Então é isso. É um casal que não é estéril, mas que mesmo assim escolhe ter um filho por inseminação artificial e barriga de aluguel. Mas o pulo do gato, o lado cruel da história, é que a Índia escolheu um doador de esperma negro. Então, tipo assim, o filho dos dois é um menininho negro, porque ela escolheu, ela quis um doador de esperma negro. E aí o Paul, né, olhando isso, para ele é para ele os motivos disso era claro. Por um lado, a Indy, jornalista de esquerda, estava sinalizando para o mundo virtude. Olha como eu sou antirracista. Eu sou branca com marido branco e mesmo assim eu escolhi um filho negro. Olha como eu sou virtuosa, olha como eu sou antirracista. Então era uma sinalização de virtude. Que é interessante que é uma coisa que a direita adora acusar a esquerda, né? Eu vejo no Twitter todo dia esses militantes de direita acusando os militantes de esquerda de estarem sinalizando virtude. Então, para o Paul, esse personagem principal, essa decisão da Índia de ter um doador de esperma negro e de fazer inseminação artificial e barriga de aluguel era porque ela queria sinalizar virtude, e dois, mais importante, porque ela queria mascular o marido. Ela queria deixar visivelmente claro e auto-evidente para todo mundo, e à primeira vista, que o filho não era, né, que o marido não era pai biológico do filho do casal. Porque é isso. Eu sou branca, o meu marido é branco. Se o filho é negro, a primeira coisa que a gente sabe com certeza é que não é filho desse pai. Então, quer dizer, no universo do Elbeck é isso. As mulheres são assim, elas são más, elas são amargas. Então, ela quer mascular o marido de propósito, de sacanagem. Ela quer ter um filho para todo mundo ver que o marido dela não conseguiu nem engravidar ela. Então é isso. No universo. E esse exemplo, para mim, ele é muito bom, porque ele de fato exemplifica o universo do Elbeck. Os homens brancos são sempre uns fracos, uns losers, incapazes. As mulheres são sempre mais e superficiais. E a negritude ela causa ansiedade sexual, mesmo quando nenhuma pessoa negra está fisicamente presente. É isso. A negritude aí veio de um doador de esperma anônimo, e mesmo assim, a negritude serve para Indy usar de arma para emascular o marido, né? Então, essa é uma coisa bem interessante, porque o que salva a obra do Welbeck de virar uma bíblia da extrema-direita é justamente que ele não tem nenhuma simpatia pelo homem branco europeu também. Quer dizer, ele não tem simpatia pelas mulheres, claramente, ele não tem simpatia por negros, muçulmanos, por pessoas de outras raças, mas ele tem menos simpatia ainda pelo homem branco europeu, né? Na visão de mundo do Welbeck, o homem branco europeu, por ser incapaz, por ser loser, por ser fracassado, é o grande culpado de toda essa situação que ele está mostrando. Então por isso, para o Welbeck, o maior alvo das suas críticas é esse homem branco europeu, loser, incapaz, apático, inerte. Sempre que o Welbeck está criticando, ele critica todo mundo, critica mulheres, critica negros, mas quem ele mais critica é esse homem branco europeu. E, aliás, esse talvez seja um dos segredos do sucesso. Espera aí, gente. Gente, por favor. Gente, oi. Ah, você está em aula. Perdão, gente. Perdão. Então, esse talvez seja justamente um dos segredos do sucesso do Welbeck. É que a direita lê o Welbeck, gosta, porque ela compartilha dessa visão apocalíptica
desse Ocidente que está sitiado por mulheres e por minorias e que está acabando e que está afundando. Mas a esquerda também lê o Welbeck porque ela compartilha com o Welbeck esse desprezo absoluto que ele tem é, pelo homem branco ocidental. Então, quer dizer, não é à toa que ele é um dos autores mais lidos da França. Ele tem um pouco para cada um. Ele critica todo mundo e a direita compartilha as críticas que ele tem a mulheres e minorias e muçulmanos, e a esquerda compartilha as críticas que ele tem ao homem branco. Então, tem um pouco para cada um. Mas, enfim, em Aniquilar, que é esse novo livro do Albeck, que é o livro mais sensível e mais otimista dele, é a primeira vez que existe uma saída, existe uma esperança. E essa saída, essa esperança é o amor. O Aurélien, depois que se separa da Indy, ele se apaixona por uma enfermeira do Benin. Então é desse cara que viveu emasculado por essa esposa ruim, mas ele consegue separar dela e encontrar o amor como enfermeira do Benin, enfermeira negra, né? O pai de Paul, que sofreu o AVC, vai passar os seus últimos dias cuidado pela jovem esposa que o ama. Então, o amor dessa esposa salva ele. O Paul, enquanto estava cuidando do pai, ele se reapaixona pela esposa, que era uma esposa com quem ele mal falava há 10 anos. Então, ele também reencontra o amor. Então, tem vários casos no livro do amor servindo para as pessoas para as pessoas encontrarem saídas e salvações. Mas, ainda assim, o tema principal, o Welbeck é bem niilista, bem existencialista, o tema principal é a entropia. O destino de todos é a entropia, especialmente desses homens brancos héteros que o Welbeck adora aniquilar. Então, por exemplo, o Aurélien, vou dar spoiler aqui geral, gente. O Aurélien se apaixona pela enfermeira do Benin, mas acaba se matando. O pai, bem ou mal, fica vegetativo. É cuidado pela esposa, mas vegetativo. E o Paul, que ficou o romance inteiro cuidando do pai, no final do romance, descobre um câncer terminal e termina o romance já à beira da morte. Então, todos são aniquilados. Mas o bonito, o novo e o diferente, e o que nunca tinha acontecido na obra do Welbeck, é que, por um breve momento, o amor parece que permite a esses homens transcender essa aniquilação derradeira para a qual todos nós nos encaminhamos, né? Que é um alento maior do que o Welbeck ofereceu em todos os livros anteriores juntos. Então é isso. A aniquilação é a mesma, mas aqui existe um amor redentor antes. E é bem interessante, se vocês repararam, que todos esses personagens que eu mencionei foram homens. Então, o amor redimiu esses homens, o arco de personagem desses homens. As mulheres, não. Elas não são personagens tão importantes assim. Elas não são seres humanos tridimensionais. Mas, pelo menos nesse livro, elas são, sim, capazes de amor verdadeiro. De todos os romances do Welbeck, Aniquilar é o mais longo e o mais tedioso. Nos outros romances todos, eu nunca tive um momento de tédio, nunca nem parei de ler. Eu li todos de uma sentada só. Esse foi o único que eu parei. E eu parei muito tempo, parei muitas vezes, quase desisti várias vezes. Eu acho também que o Welbeck está naquela fase da carreira de todo grande escritor que os editores já não ousam ou não têm permissão de editar ele, sabe? Assim, tipo, o escritor chega e dá o livro, e aí o editor, tipo assim, se eu chego numa editora com um livro de 500 páginas, o editor vai falar, olha, Alex, eu até publico, mas eu quero publicar um livro de 300 páginas. Você deixa eu tirar 200 páginas? E eu vou dizer, cara, para sair pela Companhia das Letras, eu até topo. Tira aí, corta tudo. Mas o Welbeck, que é talvez o maior autor da França vivo hoje, se o editor falar que quer cortar o livro dele pela metade, ele fala, ok, então pronto, vou levar para a editora ao lado.
Ou talvez pior ainda, né? Os editores gostam tanto dele e idolatram tanto ele que nem ousariam propor para cortar o livro. Mas então é isso, eu acho que. E é um fenômeno interessante, porque quanto mais famoso fica o autor, maiores vão ficando os livros, porque menos autocrítica ele tem, menos ele se autocensura, menos ele se autoedita, e menos o editor também vai querer editar ele. Então os livros tendem a crescer. Eu acho que esse livro é longo e tedioso demais, acho que não precisava ser tão longo. Uma coisa que eu acho um pouco cansativa nesse livro é que cada assunto ele passa por vários assuntos, vários pequenos mundinhos, como, por exemplo, cuidados paliativos na saúde pública, novas terapias contra o câncer. Tudo isso é dissecado com uma profundidade desesperadora. Né? Então, tipo assim, quando eles vão colocar o pai do Paul em cuidados paliativos, tem uma discussão longuíssima sobre cuidados paliativos na França, e é uma coisa complexa. Por exemplo, o Welbeck é radicalmente contra a eutanásia. Ele já escreveu vários artigos nos jornais contra a eutanásia. Então, tem toda uma discussão sobre isso. Aí depois o Paul ele encontra o câncer. Então, tem também várias discussões sobre o câncer, como tratar o câncer, terapias do câncer muito detalhadas de assuntos que não necessariamente essa pessoa leitora tem interesse. Mas, por outro lado, pode ser esse o objetivo. O objetivo é a gente ficar desesperado mesmo. A gente ficar desesperado diante da nossa própria aniquilação, porque é isso também. Esse romance é todo sobre aniquilação. Se vocês perceberam, todos esses temas, desde cuidados paliativos até terapias contra o câncer, são variantes de aniquilação. Então, o Welbeck vai estendendo esses temas e vai só aumentando o nosso desespero por tantos detalhes sobre um tema que é realmente desesperador, que é a nossa aniquilação, que vai vir mais cedo ou mais tarde. Na verdade, também é o seguinte: quando um grande artista, no auge dos seus poderes criativos, decide propositalmente nos entediar, alguma coisa ele está nos comunicando. Tipo, Moby Dick, por exemplo, é um dos clássicos mais tediosos de todos os tempos. Ele é maravilhoso, eu amo, tá? Amo, é um dos romances perfeitos, mas ele tem longos trechos tediosos. Mas a questão não é se Moby Dick tem ou não trechos tediosos, mas porque o Melville nos impôs esse tédio, né? O Melville não fez esses trechos tediosos por acaso, por acidente, por incompetência. Ele sabia que ele estava entediando o leitor. Por que que ele escolheu, naquele momento, fazer o leitor passar por isso? Tipo, num livro como Moby Dick e num livro como Aniquilar, o tédio que a gente sente é parte da experiência que o autor criou para a gente, né? Todo livro de ficção é uma experiência que o autor cria para a gente. Ele fala, olha, agora eu vou te fazer rir, agora eu vou te entreter, agora eu vou te entediar, agora eu vou te fazer chorar, agora eu vou te fazer rir de novo, né? A obra é uma viagem que o autor pega a gente e vai nos levando pela mão. E às vezes ele nos leva para o tédio. Por quê que ele faria isso? Essa é uma questão bem interessante. Enfim, no final da leitura, o leitor percebe que Aniquilar não era thriller político, né? Os atentados terroristas nunca são resolvidos e eles são completamente esquecidos. O livro, na verdade, era como se fosse uma versão estendida de A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Só que nesse caso, na morte do Ivan Illich, o Tolstói narra só os últimos dias da vida do protagonista, né? A doença dele em si. O Welbeck, em Aniquilar, ele aumenta esse painel. Ele estende o domínio da luta. Então, ele não mostra só o Paul Raison doente, ele mostra o último ano de saúde do Paul Raison. Então, a gente acompanha um ano na vida do Paul Raison, um meio ano de saúde, até que ele recebe o diagnóstico do câncer, tipo, em agosto, e morre no final do ano. Então é isso. É como se fosse uma morte
de Ivan Lis, mas com mais coisa antes do diagnóstico. E a verdade é que tanto Tolstói quanto Welbeck, o que eles fazem nesses livros é nos ensinar a morrer. E ensinar a morrer é ensinar a viver. Mas eu acho talvez a grande diferença é que o Welbeck é um artista da civilização, né? Os grandes romances dele, que eu falei no começo, que é Partículas Elementares e o Possibilidade de uma Ilha, são romances cósmicos. Ele está falando da civilização inteira, da humanidade inteira. Ele está sempre, ele tá sempre apontando para esse alvo gigantesco que é tudo. Então, essa eu acho que é a grande diferença. O Tolstói, na morte de Ivan Illich, está narrando a morte de só um homem. Enquanto o Welbeck, que é ao mesmo tempo íntimo e cósmico, ele está narrando a morte do Poe, mas eles também está narrando, está celebrando, está comemorando, está fazendo requiem de toda essa civilização ocidental que vai sendo aniquilada junto com o Paul Raison. Porque é isso, essa é a grande verdade da obra do Welbeck. O futuro é a aniquilação. O presente nada mais é do que esse lento e contínuo processo de aniquilamento. Seja o aniquilamento do sistema econômico global, que era o plano dos terroristas, seja o aniquilamento do corpo do Paul Raison, que está sendo comido por um câncer. E a vida, né? O que é a vida? A vida são os amores que conseguimos roubar ao tempo. Porque esse é um romance em que o amor é a esperança redentora. Então, no final do livro, quando você olha em retrospecto, o grande mérito desse enredo secundário sobre os terroristas está justamente nele ser abandonado. É justamente na mensagem que a vida mesmo, não são essas grandes aventuras, não é caçar terroristas, mas a vida mesmo é você cuidar do pai idoso, você se reaproximar de uma esposa que você se afastou, você se apaixonar por uma pessoa nova. E se parece piegas, é porque é um pouco. Esse é o romance mais piegas do Welbeck, porque é o único romance que você tem amor e amor e esperança são piegas. É interessante porque o Welbeck se casou pela terceira vez em 2018, né, enquanto ele estava escrevendo esse livro, com uma chinesa, uma moça chinesa, 34 anos mais jovem, e que era pesquisadora da obra dele. Ele casou com uma moça que pesquisava a própria obra. E, de fato, eu vou dizer que é interessante, porque Aniquilar, como nenhum outro livro do Welbeck, parece ser a obra de um homem feliz. E talvez essa seja a grande diferença. Se ele mantiver a sua palavra nos agradecimentos, esse será o seu Memorial de Aires. Memorial de Aires foi o último livro do Machado de Assis, né? A última obra de um ironista genial e impiedoso, mas agora mais doce, mais amolecido pela idade. E, de fato, se Aniquilar for o Memorial de Aires do Welbeck, eu acho que não seria uma má despedida. É um bom livro e é uma boa despedida. Mas eu acho que ele escreve mais ainda. O que mais tem no mundo é artista que fala que vai se aposentar e continua trabalhando. Então, gente, é isso. Era isso que eu tinha a dizer sobre a obra do Welbeck e sobre o Aniquilar. E é isso. Agora eu quero saber se vocês têm coisas a dizer. Vamos abrir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar pause. Eu vou dar pause na gravação. E aí a gente faz nosso boteco, vocês fazem os comentários de vocês, falam o que vocês acharam, o que vocês pensaram, e aí depois, se eu tiver alguma coisa para responder, eu ligo a câmera de novo. Então vamos dar um pause aqui. Então, beleza, estamos de volta, estamos encerrando essa aula. Muito obrigado
a quem esteve aqui no ao vivo. Muito obrigado a quem está vendo isso na gravação. Eu adoro o Elbeck, adoro falar dele, acho a obra dele interessantíssima. Acho que o Elbeck explica o nosso tempo. Eu acho que ele explica por que o Trump ganhou, por que o Bolsonaro ganhou. Ele explica os incels, ele explica muita coisa. Ele explica muita coisa que a gente não entende desse nosso mundo, desse nosso presente, mas que lendo o Elbeck a gente consegue entender de onde vem o amargor dessas pessoas. Então é isso. Eu acho que ele pode não ser um autor agradável, ele pode não estar falando coisas agradáveis. Vai ver, ele nem é um homem agradável. Seus personagens certamente não são agradáveis, mas ele é um autor necessário para nós entendermos o mundo onde a gente vive. E eu acho que por causa disso, não só o Welbeck nos ajuda a entender a nossa própria época, como no futuro ele vai ajudar os historiadores a entenderem a nossa época também. Então, eu recomendo que vocês leiam, recomendo que comecem por Partículas Elementares ou Possibilidade de uma Ilha, mas também podem começar por Aniquilar, que é muito bom. Ou, se vocês tiverem interesse específico em algum dos mundinhos, por exemplo, você faz artes plásticas. Cara, começa pelo livro dele de artes plásticas, que é o Mapa do Território, que é ótimo. Você é do mundo acadêmico, então começa por Submissão, que é uma paródia do mundo acadêmico. Todos são muito bons. Então é isso, gente. Essa foi a aula. Muito, muito obrigado a todo mundo que veio. No mês que vem, eu vou falar de Marília de Dirceu, que muita gente acha chato, mas é um poema maravilhoso. Eu adoro, é uma delícia. Ele está na FUVEST todos os anos. É um livro super importante para quem vai fazer ENEM vestibular. Então venham, tragam os filhos e adolescentes, botem para ver. Eu vou tentar explicar por que Marília de Dirceu é tão legal. A aula é no dia 25 de janeiro de 2023. E amanhã, na quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, eu vou dar um evento aberto para falar do curso às prisões, para dar meio que uma introdução ao curso e falar qual vai ser do curso. Então, vai ser aqui no Zoom também. Eu vou colocar os links nos nossos grupos. Se quiserem vir, venham, vai ser muito bonito e eu vou adorar ver vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado e estamos encerrando. Beijo, beijo.